No instante em que André Vieira entrelaçou os dedos com os de Tiago Mendes diante das câmaras que piscavam sem parar, percebeu que os 10 anos de segredo absoluto estavam prestes a acabar num turbilhão de escândalo. O grande salão do Centro de Congressos de Lisboa, palco de tantos acordos empresariais discretos, transformou-se de repente num circo de jornalistas ávidos por detalhes, enquanto o império que ele erguera com tanto esforço tremia nas bases. Os murmúrios cresceram como uma onda, os flashes cegavam e André sentiu o coração bater descontrolado, mas pela primeira vez não recuou. Tiago, com o seu sorriso calmo e firme, apertou-lhe a mão com mais força, como se dissesse que juntos enfrentariam tudo. A notícia voou para as redes sociais em minutos, títulos sensacionalistas surgiram nos portais de notícias e o telefone de André não parava de tocar. Naquela noite, enquanto o evento prosseguia com discursos interrompidos por olhares curiosos, André revivia em pensamento os anos de silêncio. Tudo começara aos 28, quando assumira a direção da Tecvita, uma startup que crescera até se tornar líder em inovação sustentável no país. A família em Coimbra esperava dele um casamento tradicional, netos e uma imagem impecável para o negócio familiar de vinhos. O Conselho de Administração, composto por homens conservadores, valorizava a discrição acima de tudo. André aprendera cedo a separar as vidas, dias de reuniões exaustivas, noites solitárias em apartamentos luxuosos. Conhecera Tiago 5 anos antes, num café discreto perto do Tejo, durante uma conferência. Tiago, designer gráfico freelancer de 30 anos, com olhos castanhos profundos e uma risada que desarmava qualquer defesa, aproximara-se sem saber quem ele era. Conversaram horas sobre arte, viagens e sonhos não realizados. O primeiro beijo acontecera num passeio noturno pelo bairro de Alfama, longe de olhares. Desde então, o relacionamento crescera em segredo, fins de semana em casas alugadas no Algarve, mensagens codificadas, planos adiados por medo de perder tudo. André sentia o peso da culpa crescer a cada ano, mas o medo de desiludir a mãe viúva e os sócios era maior. Agora, com Tiago ao lado sob os holofotes, o passado colidia com o presente. Os convidados aproximavam-se com perguntas educadas, mas os olhos traíam a surpresa. André respondeu com calma aparente, mas por dentro uma tempestade agitava-se. Tiago, sempre paciente, sussurrou-lhe ao ouvido que estava orgulhoso, que aquele era o começo da liberdade. A festa terminou tarde, mas a verdadeira noite estava apenas a começar, com chamadas de jornalistas e mensagens de amigos distantes. André deitou-se ao lado de Tiago no apartamento com vista para o rio, sentindo pela primeira vez que o segredo que o protegera durante uma década agora o libertava. No dia seguinte, os jornais estampavam a foto: CEO da Tecvita sai do armário em gala histórica. A empresa viu as ações oscilarem, mas André sabia que o preço da verdade valia a pena iniciar a jornada. Ele recordava o dia em que decidira esconder tudo, após uma reunião familiar em que a mãe mencionara uma prima distante como possível noiva. A pressão social em Portugal, mesmo num país progressista, ainda existia nos círculos empresariais e familiares tradicionais. André construíra muros, sorrisos falsos em eventos, desculpas para ausências, uma vida dupla que o esgotava. Tiago fora o catalisador, o homem que o fazia questionar se valia a pena continuar assim. Nas semanas seguintes ao gala, as entrevistas multiplicaram-se. André concedeu a primeira ao Jornal Público, falando de forma vaga sobre a autenticidade sem entrar em detalhes pessoais. Tiago apoiava-o em casa, preparando jantares simples e ouvindo as dúvidas. Mas a família reagiu com silêncio inicial, a mãe ligou chorosa, perguntando se era uma fase. André explicou com paciência, contando pela primeira vez a história completa. O irmão mais novo, em Lisboa também, mostrou surpresa mas apoio cauteloso. No escritório, alguns colaboradores evitavam olhar, outros aproximavam-se com respeito renovado. André sentia a tensão crescer, mas também uma força nova nascer dentro de si. Ele e Tiago passeavam agora pelas ruas de Chiado sem esconder olhares, e cada passo era uma vitória pequena. A mídia continuava a especular, mas o casal decidira enfrentar juntos. André começou a reorganizar a agenda para incluir momentos com Tiago abertamente, como almoços em restaurantes conhecidos. A jornada emocional apenas começava, com consequências que ainda não imaginava. A semana seguinte ao gala trouxe uma avalanche de reações que André nunca antecipara. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência na sede da Tecvita, no Parque das Nações, com vista para o Tejo agitado. Os sócios mais antigos expressavam preocupação com a imagem da empresa perante investidores internacionais, mas André defendeu-se com dados,
as ações estabilizaram após o choque inicial e até subiram ligeiramente graças à atenção positiva de comunidades progressistas. Tiago esperava-o fora da sala, num café próximo, com um livro na mão e um olhar sereno que acalmava André. Durante o almoço, conversaram sobre o futuro. Tiago queria que André parasse de se desculpar pela vida que escolhera. Eu esperei 5 anos, mas agora quero caminhar ao teu lado sem medo, disse ele. André sentiu um nó na garganta, recordando as noites em que ligava para Tiago de hotéis distantes, sussurrando promessas adiadas. A amizade de longa data com o diretor financeiro, Pedro, revelou-se crucial. Pedro, casado e heterossexual, confessou que sempre suspeitara mas respeitara o silêncio. Juntos, elaboraram um plano para comunicar internamente à equipa, transformando o escândalo em oportunidade de diversidade. André viajou a Coimbra para enfrentar a família. A casa antiga, rodeada de vinhedos, cheirava a memórias de infância. A mãe, Dona Isabel, recebeu-o com lágrimas, perguntando por que escondera tanto tempo. André explicou a pressão dos estudos, da carreira ascendente, do medo de perder o apoio que o sustentara após a morte do pai. Tiago não o acompanhou nessa primeira visita, para não agravar a tensão, mas enviava mensagens encorajadoras. O irmão Miguel, mais conservador, discutiu abertamente os preconceitos que ainda existiam nas pequenas cidades, mas admitiu que o amor do irmão parecia autêntico. A conversa durou horas, cheia de silêncios pesados e abraços hesitantes. André saiu dali com o coração mais leve, prometendo levar Tiago numa próxima ocasião. De regresso a Lisboa, encontrou Tiago ansioso no aeroporto. O reencontro foi terno, com um jantar à beira-rio onde falaram de planos futuros, talvez uma viagem ao Algarve para respirar. Mas a imprensa não dava tréguas. Um tabloide publicou fotos antigas de André sozinho em eventos, questionando a sinceridade. Tiago sentiu-se ferido, questionando se valia a pena o escrutínio público. André consolou, prometendo que juntos construiriam uma narrativa própria. Nesse período, André redescobriu amigos do passado gay que evitara por medo. Num bar discreto no Bairro Alto, reencontrou um grupo que o acolheu sem julgamentos, partilhando histórias semelhantes de identidades escondidas. Tiago integrou-se facilmente, rindo com eles e sugerindo que André participasse mais na comunidade. A amizade com uma ativista trans, Sofia, trouxe perspectivas novas sobre luta coletiva. André começou a sentir que a sua história não era só pessoal, mas parte de algo maior. No entanto, o conflito interno persistia, o medo de perder contratos importantes com empresas conservadoras. Uma reunião com um potencial parceiro alemão foi cancelada discretamente, e André questionou se a escolha valera o preço. Tiago, sempre presente, lembrou-lhe que a verdadeira força vinha da honestidade. Juntos visitaram a exposição de arte contemporânea no MAT, onde Tiago explicou peças que simbolizavam liberdade. André sentiu-se inspirado a mudar a cultura da empresa, propondo workshops de inclusão. A tensão familiar diminuiu com uma chamada da mãe, convidando Tiago para o Natal. Mas o caminho ainda tinha curvas. Um antigo colega de universidade publicou um artigo crítico, acusando André de oportunismo. Tiago e André discutiram até tarde, reforçando o laço através da compreensão mútua. A jornada de crescimento acelerava, misturando dúvida e determinação, enquanto Lisboa iluminada testemunhava o seu amor agora visível. O outono em Lisboa trouxe ventos mais frios e decisões mais pesadas. André decidiu reorganizar a estrutura da Tecvita para refletir os novos valores, promovendo uma campanha interna sobre a diversidade que Tiago ajudou a desenhar graficamente. Os resultados foram positivos. A equipa jovem aplaudiu, mas alguns veteranos resmungaram em corredores. Um almoço com o conselho revelou divisões. O presidente, um homem de 60 anos, admitiu respeito pessoal mas preocupação com acionistas estrangeiros. André apresentou números que mostravam um crescimento de reputação online, citando estudos sobre empresas inclusivas. Tiago, nesse meio tempo, enfrentava o seu próprio dilema profissional. Um cliente importante cancelou um projeto ao reconhecer o nome ligado ao escândalo. André sentiu-se culpado, propondo apoio financeiro temporário, mas Tiago recusou orgulhosamente, dizendo que queria construir o seu caminho. A conversa evoluiu para planos de coabitação oficial, algo que evitaram por anos. Mudaram-se para um apartamento maior em Belém, com varanda para o mosteiro. A visita familiar a Coimbra marcou um ponto de viragem. Dona Isabel preparou o jantar tradicional, e Tiago trouxe vinho da região como gesto. A tensão inicial dissolveu-se em conversas sobre viagens e sonhos. O irmão de André até brincou sobre netos adotivos. Mas à noite, sozinho com a mãe,
André ouviu as preocupações profundas sobre solidão e sociedade. Ele explicou como Tiago o completava, como o segredo o consumira. A mãe abraçou-o, pedindo tempo para processar. De regresso, Tiago e André passearam pela praia de Cascais, falando de futuro, talvez filhos, talvez uma fundação para jovens LGBT. Mas uma crise surgiu quando um jornal publicou uma matéria sobre o passado de André, insinuando relacionamentos anteriores escondidos. Tiago sentiu ciúmes irracionais pela primeira vez, levando a uma discussão acesa em casa. André confessou medos antigos, e Tiago abriu-se sobre inseguranças de ser o segundo plano. A reconciliação veio com lágrimas e promessas de transparência total. André marcou uma entrevista conjunta, onde ambos falaram de amor e respeito. Nesse período, André aprofundou amizades no círculo gay lisboeta, participando de eventos discretos que antes evitava. Um jantar com casais de longa data inspirou a valorizar a estabilidade. Tiago sugeriu uma viagem curta a Sintra, onde caminharam pelos palácios e conversaram sobre a infância. André recordou o bullying na escola, o isolamento que o moldara. Tiago partilhou histórias de aceitação familiar precoce. A conexão emocional fortalecia-se, transformando o relacionamento de secreto para público e maduro. No trabalho, André implementou políticas de licença para parceiros, ganhando elogios de sindicatos. Mas a pressão externa não cessava, um concorrente usou o escândalo em campanhas sutis. André respondeu com inovação, lançando um produto sustentável com campanha inclusiva. Tiago desenhou o branding, e o projeto uniu-os profissionalmente pela primeira vez. A mãe ligou, contando que vizinhos em Coimbra começavam a aceitar, e André sentiu orgulho. Os dias ganhavam ritmo novo, manhãs de trabalho, noites de conversas profundas, fins de semana explorando Portugal. O crescimento interior de André manifestava-se em decisões ousadas, como recusar um contrato que exigia discrição. Tiago orgulhava-se, mas preocupava-se com o custo emocional. Juntos enfrentavam, reforçando que o amor era a âncora. O inverno trouxe reflexões mais profundas e um teste decisivo. André recebeu uma oferta tentadora de fusão com uma multinacional americana, mas com cláusula implícita de manter imagem tradicional. Recusou imediatamente, citando os valores da Tecvita. O conselho dividiu-se, levando a uma votação tensa onde André prevaleceu com o apoio de novos membros. Tiago celebrou com um jantar íntimo, mas confessou cansaço do constante escrutínio midiático. André propôs uma pausa, férias no Algarve, em Faro, longe de Lisboa. Lá, caminharam pelas praias desertas de inverno, falando de sonhos adiados. Tiago revelou o desejo de adotar uma criança no futuro. André hesitou por medo de complicações legais e sociais, mas prometeu estudar o tema. A viagem solidificou o laço, com noites de confidências à lareira. De regresso, encontraram uma surpresa. A mãe de André anunciara uma visita a Lisboa para conhecer melhor Tiago. O encontro foi caloroso, com passeios pelo centro histórico e histórias partilhadas. Dona Isabel admitiu erros passados, abraçando Tiago como filho. André chorou em privado, sentindo o peso de anos libertar-se. Mas uma traição inesperada abalou tudo. Um antigo colaborador, ressentido com a promoção de diversidade, vazou e-mails privados antigos para a imprensa, distorcendo conversas inocentes. O escândalo reacendeu, com manchetes questionando a integridade de André. Tiago sentiu-se exposto e vulnerável, propondo um tempo afastado para pensar. André entrou em pânico interno, revivendo o medo de perda. Conversas com Pedro, o amigo diretor, ajudaram a traçar estratégia legal contra o vazamento. André confrontou o traidor em reunião privada, optando por demissão digna em vez de processo. Tiago, após dias de reflexão, regressou com uma carta: o amor valia o risco. Reconciliaram-se com renovada força, decidindo tornar o relacionamento oficial com um anúncio simples nas redes. A empresa recuperou confiança com comunicado transparente de André sobre valores. A família apoiou publicamente através de uma postagem da mãe. André sentiu a transformação completa, de homem dividido para líder autêntico. Tiago propôs casamento simbólico no futuro, e André aceitou com emoção. Os meses seguintes foram de consolidação. André integrou Tiago em eventos corporativos, e juntos inspiraram outros executivos a saírem do silêncio. Uma conferência em Porto reuniu-os com ativistas, onde André partilhou a jornada sem rodeios. Tiago abriu um estúdio próprio, livre de estigmas. Amigos antigos reapareceram,
celebrando o casal. Mas o conflito interno final surgiu quando André questionou se o sucesso justificava o sofrimento passado. Tiago lembrou-lhe que cada escolha os trouxera ali, mais fortes. Uma visita conjunta a Coimbra selou a aceitação familiar plena, com brindes e planos de Natal juntos. André percebeu que o crescimento não era só dele, mas de todos ao redor. A mídia, agora mais respeitosa, publicou perfis positivos. O casal adotou uma rotina equilibrada: trabalho, amor, causas sociais. André fundou um fundo para jovens em identidade, com Tiago como conselheiro criativo. A vida ganhava cor nova, cheia de possibilidades. A primavera em Lisboa pintou as ruas de flores e André sentiu-se finalmente em paz. Até que Vita prosperava com novos contratos inclusivos, e o conselho reconhecia o impacto positivo da autenticidade. Tiago e André celebraram o aniversário de relacionamento com uma viagem a Madrid, onde passearam de mãos dadas sem olhares estranhos. Conversas sobre o futuro incluíam a adoção e talvez uma casa fora da cidade. André escreveu uma carta aberta à comunidade empresarial portuguesa, encorajando outros a viverem sem máscaras. A resposta foi avassaladora, com mensagens de apoio de executivos anónimos. Tiago orgulhava-se, dizendo que o homem ao seu lado era agora completo. A mãe visitou frequentemente, integrando Tiago na família com naturalidade. O irmão organizou um churrasco onde todos riram de histórias antigas. André refletiu sobre os sacrifícios, anos de solidão, medo constante, mas também a força adquirida. Uma última crise surgiu quando um investidor conservador ameaçou retirar fundos. André reuniu a equipa e apresentou alternativas, ganhando lealdade total. Tiago apoiou com ideias criativas para rebranding. A vitória consolidou o império, provando que verdade e sucesso podiam coexistir. O casal decidiu formalizar o compromisso com uma cerimónia íntima no Tejo, rodeados de amigos e família. André sentiu a emoção culminar ao dizer sim a Tiago perante o pôr do sol. A jornada de 10 anos chegava ao ápice não em perfeição, mas em aceitação plena. André continuou a liderar com empatia, Tiago a criar com paixão. Juntos enfrentavam o mundo, prova viva de que o amor transforma. Lisboa testemunhava o seu caminho, de segredo à luz. A verdadeira coragem está em viver autenticamente, independentemente do custo. Verdadeiro ou falso?